Você ganha até R$ 3.500 por mês e tem carteira assinada? Então preste atenção. Você está entre os quase 10 milhões de brasileiros que poderiam não ter imposto de renda descontado do salário na fonte, mas tem. A reportagem de abertura do Jornal das 10 de hoje mostra que a questão é antiga e vem se agravando ao longo dos anos. A tabela de imposto de renda, que determina pela faixa de rendimento em qual alíquota o contribuinte é enquadrado, não é reajustada desde 1996. Governo, oposição e partidos aliados no Congresso não se entendem na correção da tabela de imposto de renda. No ano que vem, quando o salário mínimo subir, a partir do dia 1º de janeiro, um grupo maior de brasileiros vai entrar por time dos que pagam imposto de renda. A lógica é simples. O salário é reajustado pela inflação e a tabela do imposto de renda não acompanha. Ou seja, o brasileiro acaba pagando mais para o governo. Tem sido hábito dos governos brasileiros, especialmente do governo federal, não reajustar a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação. As nossas pesquisas mostram que dos 16 milhões de trabalhadores assalariados, ou seletistas, ou estatutários, né, dentro do universo de assalariados do imposto de renda, desses 16 milhões, 10 milhões não pagariam o imposto de renda retido na fonte, caso essa tabela fosse, de fato, reajustada de acordo com a inflação. Nós já chegamos num ponto em que há 90% de defasagem. Então, essa é uma forma de aumento de tributos, né, não combinada com a população. Hoje, o imposto de renda retido na fonte, nós estimamos em cerca de 92 bi no Brasil, e 41 bi são devidos a não correção. Para se ter uma ideia, 41 bilhões, o que nós estamos falando aqui, né, é mais ou menos o PIB do estado de Alagoas, né, ou o equivalente ao orçamento do Ministério da Defesa. Então, é bastante significativo no contexto da sociedade brasileira. Se compararmos 1996 com os tempos atuais, a gente tem uma faixa de isenção naquela época de quem ganhava até 8 salários mínimos. Hoje em dia, para a faixa de isenção ocorrer, o indivíduo está na casa de 2 salários mínimos. Ou seja, o indivíduo que já recebe mais de 2 salários mínimos, ele já paga imposto de renda. Um bom exemplo que a gente pode dar é se a gente observar um contribuinte que ganha na faixa de R$ 3.500 por mês. Esse contribuinte, se tivesse a tabela corrigida, por exemplo pelo IPCA, ele está em faixa de isenção. Hoje ele paga imposto, ele está na casa de 15% e ele fica com a tributação pela tabela na casa de R$ 170 por mês. Se a gente imaginar anualmente, ele teve uma carga tributária aí de superior a R$ 2.000 por conta aí de defasagem da tabela. Eu era tributado a 7,5% até outubro do ano passado. Quando eu fui promovido, subi de cargo, por conta da subida de cargo, o salário aumentou. Com salário maior, minha alíquota também passou de 7,5% para 15% agora. Bom, considerando esse valor de R$ 2.000 sobrando por ano, por conta de uma possível isenção de imposto de renda, eu com certeza usaria nesse ano para o meu projeto de casamento. Que a gente está comprando casa, a gente está pagando casa de festas, fazendo todo o orçamento da casa, comprando móveis, e esse dinheiro seria de muita ajuda para a gente. Não há dúvida que essa defasagem é um aumento de carga tributária e, o que é pior, ela fica disfarçada no sentido de que não há um debate com a sociedade. Simplesmente o governo silencia e não atualiza a tabela e isso traz um aumento de carga tributária direta para o trabalhador, para o cidadão comum. Não estou falando de grandes empresários, a gente não está falando de grandes empresas, a gente está falando de qualquer trabalhador no Brasil. A Receita Federal não quis comentar a falta de correção da tabela do imposto de renda.